Olá, eu sou a Raila e hoje nós vamos falar sobre o termo direito real. Bom, o termo direitos reais ou direito das coisas refere-se a relações jurídicas sobre um conjunto de regras e normas que disciplinam uma relação jurídica entre pessoas com base nos seus bens, ou seja, ela tem por finalidade estabelecer relações jurídicas entre uma pessoa e um bem específico para o poder direto e exclusivo do bem. O direito real, para alguns autores, ele não deve ser chamado de direito das coisas, porque não há vínculo entre pessoas e objetos. Já alguns, ele recai diretamente sobre coisas e o vínculo da face do seu titular. De acordo com o artigo 1225 do Código Civil, são denominados direitos reais propriedades, superfície, supervidões, usufruto, o uso, a habitação, o direito promitente, o comprador do imóvel, o penhor, a hipoteca e alguns outros. E quais são os direitos reais? Bom, os direitos reais eles são classificados em duas linhas, sobre coisa própria e coisa alheia. No caso do direito real, sobre coisa própria, é um exemplo. A sua propriedade. Você tem o total domínio e poder sobre o objeto ou coisa. Já na situação de coisa alheia, há subclassificações para abordar todos os possíveis acontecimentos da vida real. Por isso, o direito real de gozo e fruição diz respeito ao titular poder usufruir do bem material, mesmo ele não ostentando a condição de proprietário, sendo de servidão e usufruto. E o segundo são os direitos reais de garantia, em que garante o cumprimento de uma obrigação referente a situações como penhor e hipoteca, por exemplo. E por fim, o direito real de aquisição fala sobre o nascimento das expectativas do compromisso da compra e venda, isso é, de adquirir a propriedade do bem, fim da condição suspensiva. Olá, eu sou a Rani Kelly e hoje nós iremos falar sobre as obrigações pessoais. As obrigações pessoais, também chamadas de direitos pessoais, são um direito obrigacional, onde temos uma relação jurídica vinculando duas ou mais pessoas. E como o próprio nome já diz, é uma relação de pessoa para pessoa, com a finalidade de garantir que as partes envolvidas cumpram acordos ou contratos vinculados a elas, permitindo que o credor possa exigir o cumprimento da obrigação do devedor. Assim, as obrigações pessoais focam na execução de ações ou pagamentos de certas quantias já estabelecidas. Apresentando um caráter transitório, podemos classificar os direitos pessoais como números abertos, sendo infinitas as relações obrigacionais, criando novas de acordo com a necessidade da sociedade. Essa obrigação tem antigas origens, regressando às antigas civilizações e sistemas legais, sendo criadas pela necessidade de regular as relações entre os indivíduos e garantir que promessas e acordos fossem cumpridos. Como exemplo, temos a Roma Antiga, onde a base das obrigações pessoais foram estabelecidas nas leis e faziam a diferença entre os direitos reais, jura in re, e os direitos pessoais, jura in personam. Com os avanços da sociedade, as obrigações pessoais obtiveram mais importância, como uma forma de assegurar que as partes cumprissem suas promessas, mesmo quando não envolvessem diretamente a posse ou propriedade de um bem físico, tornando os sistemas jurídicos mais elaborados, com novos conceitos e regras para lidar com as obrigações pessoais, tornando-se parte essencial do direito civil e comercial. As obrigações pessoais são compostas por três elementos: o sujeito ativo, o sujeito passivo e a prestação. O vínculo se cria quando o sujeito ativo, o credor, tem uma exigência em relação ao devedor, o sujeito passivo, sendo objeto imediato a prestação: fazer, não fazer, dar, entregar ou restituir. Ou seja, uma das partes tem o dever de resolver a prestação e a outra o direito de cobrar, sendo a prestação física ou possivelmente jurídica. Podemos ver um caso onde não tem a possibilidade jurídica com o artigo 166, inciso 2º do Código Civil, que diz: é nulo o negócio jurídico quando for ilícito, impossível ou indeterminado seu objeto. Sendo assim, é possível dizer que os direitos pessoais produzem efeitos de direitos reais, sem perder seu objeto principal, a prestação. Como exemplo, podemos citar o contrato, que cria apenas obrigações pessoais,
Para ele ter força para chegar no direito real, é necessário que haja a tradição, como entregar a chave de um imóvel ao comprador. Podemos observar mais um exemplo de obrigação pessoal, quando, por exemplo, A se obriga a entregar um touro, mas reserva o direito de encerrar o vínculo entregando um cavalo. Com isso, podemos observar uma obrigação pessoal simples, pois se trata de apenas um credor, exigindo de um objeto de um único devedor. Obrigada. Olá, eu sou a Melissa e hoje nós iremos falar sobre a obrigação propter rem. Inicialmente, ao longo dos séculos, o desenvolvimento do direito civil e das leis de propriedade foi incluído o direito real, a obrigação propter rem, que foi se reformulando e se adaptando às mudanças. A obrigação propter rem também é conhecida por causa da coisa. Ela se refere sobre uma pessoa, pois só existe razão da situação jurídica por ter obrigado e determinado tal domínio. A obrigação propter rem é um termo jurídico em latim, que se refere à obrigação que está ligada a uma coisa. Ela é uma obrigação que segue um bem específico, seja qual for o proprietário. Isso significa que quando o bem é transferido para um novo proprietário, a obrigação e direito também é transferido para o novo proprietário, diferente das obrigações e direitos que estão vinculando por uma pessoa específica. Por exemplo, se eu vendo uma casa com dívidas de IPTU, a obrigação propter rem, ou seja, ela adere à coisa de um novo proprietário adquirir a casa. Além dela adquirir a propriedade, também adquire a dívida do IPTU. O novo proprietário tem a obrigação de pagar o IPTU que adquiriu a coisa, por se chamar obrigação propter rem. A obrigação propter rem é um tipo de obrigação legal que está inteiramente ligada a um bem específico, em contraposição a ser vinculada às partes envolvidas. Em outras palavras, a obrigação propter rem, ela significa se alguém proprietário de um determinado bem está sujeito à obrigação. Essa pessoa automaticamente assume a responsabilidade de cumprir essa obrigação, mesmo que não tenha sido ela que originalmente se assumiu. As obrigações propter rem possuem 3 características. São elas a possibilidade de exoneração por parte do devedor, que é o abandono da coisa, o poder de se transmitir a posse por meio de negócios jurídicos, que neste caso a obrigação recairá sobre o adquirente, o vínculo do direito real, ou seja, o determinado objeto que seja de posse do devedor. Apesar que o Código Civil não tenha isolado essa espécie de obrigação, ela pode ser identificada em vários dispositivos, como, por exemplo, na obrigação de indenizar as benfeitorias, que é encontrada no artigo 1219. Outro exemplo também que pode dar a obrigação do calção pelo dano eminente, que se encontra no artigo 1280. Esses são alguns dos exemplos que podem acontecer e que são amparados pelo Código Civil. Por fim, o conceito propter rem visa garantir que certas responsabilidades e obrigações relacionadas a um bem específico sejam mantidas independentemente de mudanças de titularidade desse bem. Eu sou a Dalgisa e agora vamos falar um pouco sobre a diferença entre elas. Bom, as obrigações pessoais, reais e propter rem, elas são diferentes categorias de obrigações no campo do direito. Obrigações pessoais são aquelas em que o devedor é obrigado a cumprir uma obrigação para com um credor específico, independentemente da propriedade de algum bem. Isso significa que a obrigação é vinculada à pessoa do devedor. Em contrapartida, as obrigações reais estão relacionadas à propriedade de um bem específico. O devedor, neste caso, ele é obrigado a cumprir a obrigação apenas em relação a este bem, e não importa quem seja o proprietário. Por outro lado, as obrigações propter rem, também conhecidas como obrigações por causa da coisa, são uma intersecção das duas categorias anteriores. Elas estão ligadas a um determinado bem imóvel e passam automaticamente para o novo proprietário quando esse bem ele é transferido. Bom, isso significa
que o devedor da obrigação propter rem muda conforme a propriedade do bem muda. Essas características as diferencia das obrigações pessoais, em que o devedor permanece constante, e das obrigações reais, onde a obrigação está internamente ligada a um bem específico. Então, essas são as principais diferenças entre elas. Espero que tenham gostado e até a próxima!